Então, o tema da nossa live de hoje é a odontologia do esporte no futebol. A gente já está aqui com o Gustavo Ferreira. O Gustavo é um grande profissional, amigo pessoal também. O Gustavo trabalha há muito tempo dentro da odontologia do esporte, é um dos pioneiros aí dentro da área também, e é um prazer muito grande estar aqui falando com ele hoje. Então, eu queria passar a palavra aí para você, Gustavo, para você se apresentar um pouquinho, para a gente dar sequência aí no nosso tema, então. Maravilha, meu amigo. Agora vamos. Vamos lá. No primeiro, mandar um abraço aqui pro Gerson, meu zagueiro. André, meu Zagueiro. amigão. Meu zagueirão profissional. Fera, joga Ah, que muito. legal, cara. Meu pai entrou também. Beijo, pai. Cara, mas legal, é uma honra estar aqui contigo. Tu sabe que tu é uma pessoa que eu admiro muito, o seu trabalho. A gente já é amigo de longas datas, né? Acho que já se vão mais de, sei lá, 10, 15 anos aí. Não fala Então, não, Gustavo. Denota a nossa entrega, idade, né? cara. É. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu acho que assim, tem um papo legal para a gente bater aí, né? Para o pessoal que já trabalha, que está querendo conhecer um pouco mais da área. Então, acho que a gente tem muito a acrescentar. Bom, primeiro mandar um abraço para a Gisele, senão ela vai brigar comigo. Gisele é a coordenadora do Santos, é a nossa Um sócia da abraço, Odonto Gi. Fitness. Faz um trabalho fantástico. Afonso Rocha também, que é um grande pioneiro, dentista da seleção brasileira, já muito antes da gente começar a pensar em trabalhar na área. Então, de certa forma, abriu muitas portas para que a gente pudesse estar hoje aqui, né? Com Mas, enfim, certeza. eu me formei em 2014. Desculpa, 2004. Ó, quem me dera. 2004, fiz especialização em endo e orto. E desde sempre eu gosto de esporte, pratico esporte. O meu TCC na faculdade já foi sobre traumatismo dentário voltado para essa área esportiva. E comecei a desenvolver, a começar a pesquisar, a colher informações sobre essa... Na época não era nem uma especialidade, era uma área de atuação. Pouquíssima coisa disponível para a gente poder estudar. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem para mim foi como que a gente conseguiu, né, estabelecer o nosso primeiro contato. E, assim, não foi fácil, eu acho que essa é uma realidade de todos nós. Eu montei um projeto, uma aula, logicamente voltado para um modelo de negócio interessante, e comecei a bater, de fato, na porta dos clubes, apresentar meu trabalho. E sempre que a gente escutava, nossa, é bastante interessante, mas infelizmente, assim, é um custo muito alto. As pessoas sempre encaram como um custo, né? Ainda mais a gente está falando aí de 12, 13, 15 anos atrás. Bom, passei pelo Botafogo, fiquei 8 anos como coordenador, com uma equipe fantástica, e hoje eu estou coordenador do Flamengo, também com uma equipe maravilhosa que me dá total suporte. Temos uma empresa que é o Odonto Fitness, é uma empresa que ela tem vários clubes de atuação, seguindo o mesmo protocolo, mas é importante dizer que cada clube tem uma ação individualizada, a gente não tem interferência de informação, os clubes eles são rivais entre si, então a gente tem um respeito ético em relação a informações muito grande. E cada clube nosso tem um escopo montado, tem um coordenador ou supervisor e toda a equipe que compõe. Geralmente a gente está falando de 5, 6 dentistas atuando assim, diariamente nos clubes, fora o pessoal do BEC, que a gente tem um estomatologista, um bucomaxilofacial, enfim, as pessoas que não estão no dia a dia, mas também que nos prestam serviço quando necessário. Bom, acho que para a introdução, esse sou eu. Tá, excelente, Gustavo. O Gustavo, né, ele não comentou, mas ele foi o dentista, o principal e o responsável aí por estar agregando e chamando muitos dentistas que trabalhavam aí dentro do futebol, como pesquisadores. A gente se concentrou, inclusive, quando foi inaugurado o Centro Odontológico do Botafogo, né, e a partir daquele momento, a odontologia do esporte começou a ganhar mais escopo. Tanto dentro do aspecto político quanto do aspecto científico, que a gente juntou forças para montar a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. O Gustavo foi o primeiro presidente, eu tive a honra de ser o vice-presidente, né, nessa primeira gestão do Gustavo, e foi uma coisa que engrandeceu muito, né, e o objetivo da academia era que a odontologia do esporte se tornasse especialidade, e foi o que aconteceu. Mas deixando um pouquinho essa história de lado, né, vamos conversar e voltar aqui um pouquinho para o tema. O Gustavo, como ele falou, né, então ele começou esse trabalho na odontologia do esporte lá dentro do Botafogo, né, ele montou um consultório dentro do Engenhão, com 2 cadeiras, com uma estrutura muito legal, né?
até o pessoal aí que tiver interesse, que for do Rio, que quiser conhecer, o Gustavo sempre abriu as portas, né? Hoje ele lá não está na coordenação, mas tem muita gente que ele conhece que pode estar fazendo esse suporte lá para vocês. Ô Gustavo, então eu queria perguntar para você exatamente sobre essa questão, né? Como que foi essa negociação? Como você chegou até o Botafogo? Né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa história. Na verdade, eu escutei a live de vocês, assisti a live de vocês, eu não lembro exatamente qual é o nome do profissional, mas foi uns 2, 3 dias atrás, que ele fez uma introdução que basicamente é exatamente o que eu penso. A nossa área de formação, hoje não só odontologia, mas talvez todas as áreas do meio médico, né, medicina, fisioterapia, veterinário, farmácia, enfim, a gente tem um desperdício de informação na nossa formação muito grande. A gente sai da faculdade técnico, aprendendo bastante da área técnica, mas zero em relação à parte gerencial. Então, a gente não tem nada de fluxo, de questões contábeis, questões jurídicas, marketing, administração, a gente sai zero. A gente vai para o mercado de trabalho, a gente monta uma empresa e não sabe, de fato, como tocar essa empresa. Então, entendendo essa minha falta de experiência, falta de informação, eu busquei, através de cursos específicos, eu fiz um MBA com o Felipe, que é o meu sócio, né, em gestão e gerenciamento de projeto, e a partir daí a gente tem uma visão diferente de negócio, né? Enfim, montamos, como eu disse, montei um projeto, falando do Botafogo agora, montei um projeto. Hoje, quando eu vejo meu projeto, logicamente, eu mudaria quase que 100%, mas era a minha capacidade técnica na ocasião e deu certo. Bati na porta de todos os clubes do aqui do Rio de Janeiro, inclusive o Botafogo. Sempre escutei a mesma coisa, projeto muito legal, mas o clube não tem investimento agora disponível para isso. E, enfim, fiquei nessa, cada vez mais tentando estudar, fazendo curso e tudo mais. E chegou a notícia que um presidente do Botafogo, o novo presidente do Botafogo, era um dentista, Dr. Maurício Assunção, uma pessoa, inclusive, que eu tenho uma gratidão imensa, que foi quem abriu as portas para que a gente pudesse mostrar o nosso trabalho. O trabalho do dentista do esporte, diferente de um dentista convencional, é que a gente trabalha com resultado. E é um resultado diferente, não é um resultado clínico, é um resultado de performance, é um resultado de campo, né? Então, hoje a gente consegue agregar muito no resultado de campo de um atleta, na performance física desse atleta, e o nosso resultado está envolvido todo nesse processo. Bom, Maurício entra como presidente, eu apresento a proposta ao Maurício, ele fala: Gustavo, pô, excelente, faz todo sentido, mas eu não tenho grana para isso, eu acabei de assumir a gestão do clube, o clube estava vindo de uma época difícil, me procura daqui a 1 ano, então assim, 1 ano depois eu procurei. Então assim, isso é só para dizer para as pessoas que elas precisam, primeiro, montar uma estrutura consistente e depois não desistir. É difícil. Se fosse fácil, talvez nem teria graça, né? Mas, enfim, voltei 1 ano depois, apresentamos um projeto, nosso projeto era um pouco maior, ele foi reduzido para poder se adequar às condições e à realidade do clube. Desenvolvemos no Engenhão um centro odontológico, não tinha, então partimos desde o projeto até a implementação dos equipamentos, todo o processo. E como nosso presidente era dentista, a absorção, a aceitação de todo o departamento de saúde, da parte gerencial do clube, foi um pouco mais acessível, mais fácil. Então, a partir do momento que a gente abre, as portas são abertas e a gente consegue mostrar um trabalho com resultado, eu acho que o futuro disso é bem interessante. Eu me dediquei muito ao Botafogo, assim, de fato é uma obrigação, né? Mas eu fui um pouco além porque eu tinha muita vontade, eu gosto muito dessa área, eu tenho muito interesse. A minha equipe era formada pelo Leandro Freitas, que hoje continua coordenador do Botafogo, pelo Leandro Fernandes, que hoje é supervisor do Vasco, e o Frederico Manhães, que hoje é o Endo do Flamengo, junto com o Bernardo, que inclusive está assistindo a gente aqui também. Um abração, Bernardo. Então, assim, pessoas muito capacitadas, que também abraçaram a causa, e a partir daí o resultado é consequência. E como você disse, em certo momento, eu vi que tinha muita gente fazendo trabalhos interessantes, segmentados, separados, sem nenhum tipo de protocolo. A gente não tinha protocolo, né? Cada um fazia no seu clube o que achava mais eficiente. Então, eu fiz contato com as pessoas que eram relevantes no momento, inclusive você, nos reunimos, e a partir daí surgiu a Bros, né? Foi uma reunião lá no CRO, Rio de Janeiro, o doutor Afonso abriu as portas para a gente, e a partir dali tudo aconteceu. Então,
esse foi o meu início que a gente entrou no Botafogo. Ô Gustavo, e esse trabalho do Botafogo, ele acabou se tornando referência, né? Dentro da nossa área, existiam outros clubes que tinham o dentista dentro do clube, mas a grande maioria dos clubes ainda estava engatinhando nesse processo, É. né? A gente, inclusive, conhecia vários colegas que trabalhavam em outros clubes também. O Wilton entrou aí, queria mandar um abraço para o Wilton, né? Que também está se recuperando aí do coronavírus, né? Junto com o Thiago Quirino, né? Por isso que eu estou hoje aqui com a camisa do Sampaio Correia, a Bolívia Querida, em homenagem ao nosso amigo aí que está se recuperando. Um abração para o Hilton também. E aí, já aproveitando, né, que hoje eu estou com uma camisa de um clube aqui, fazendo essa live, eu queria te fazer essa colocação. Às vezes a gente quer estar entrando no nosso clube do coração, daí você Uhum. falou, cara, eu percorri todos os clubes, né, e o Botafogo foi o primeiro clube que me abriu as portas, né, e eu acho que a partir do momento que a gente começa a trabalhar dentro do esporte, a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa paixão, esse clubismo aí, entre aspas, né, para que isso também não interfira no nosso trabalho. Então eu queria que você comentasse um pouquinho. Ontem você estava, né, assim, entre aspas, no Botafogo, hoje você já está assumindo uma outra equipe que é o Flamengo. Então teve essa aceitação pela tua capacidade profissional, mas fale um pouquinho dessa questão, né, de se vestir a camisa do clube como profissional aí da área da saúde, principalmente da odontologia do esporte. É. Cara, eu sempre fui apaixonado por futebol. Quando eu entrei no Botafogo, que não era, ou não é, o meu time de coração, porque depois que a gente começa a trabalhar, e eu já trabalho no ramo, talvez, sei lá, 12 anos, 10 anos, aquele clubismo, né, aquela paixão, aquele sentimento passional que você tem por um clube, acaba. A minha esposa diz que isso foi um grande benefício para mim, porque eu era um torcedor bem, bem assíduo em relação a sentimento. Mas, enfim, cara, eu confesso que eu procurei me dedicar tanto ao trabalho, estava tão comprometido com o clube, que no primeiro jogo do Botafogo contra o meu time de coração, eu já torci pro Botafogo assim, descaradamente. A minha família, ela inteira é flamenguista. A minha avó, que faleceu, foi enterrada, inclusive, com a bandeira do Flamengo. Então, assim, é uma coisa de amor desde berço mesmo, né? Mas eu acho que, assim, o nosso lado profissional ele tem que ser superior a isso tudo, de fato é. Eu nunca me imaginei, assim, dentro de um vestiário, com um time para entrar em campo, em final de campeonato, participando da roda dos jogadores, assim, é uma emoção que só quem tá ali sabe o que isso representa. Muitas pessoas que não são do ramo perguntam, poxa, mas por que um dentista vai para jogo? Pô, vai atender alguém? Eu falo, não vou atender ninguém desde que não ocorra nenhum acidente. Então, assim, a gente tem uma função ali. Com Claro, certeza. não são todos os jogos que acontecem traumas, então a grande maioria dos jogos a gente fica ali mais como um apoio, né? Depois que se cria um relacionamento no Botafogo, inclusive hoje acontece isso, é o dentista quem acompanha o atleta para fazer o exame antidoping, então a gente passa a ser Legal. parte integrante de uma equipe e tem diversas outras funções que a gente pode contribuir. E, logicamente, sempre está disponível para quando acontecer algum tipo de traumatismo, a gente está pronto para trabalhar. Isso é bem legal, né? Então, só para contar a minha história aí, quando eu estava na faculdade, sempre quis trabalhar com essa área também, e eu falava para todo mundo, cara, qual que é o teu sonho? O meu sonho é trabalhar dentro do meu clube de futebol, eu quero ser dentista do Coxa. Cara, isso, felizmente, para mim aconteceu, né? Eu não acabei caindo no rival aqui para depois chegar no meu clube do coração. Mas, a partir do momento que a gente entra lá dentro do clube, é exatamente isso que o Gustavo colocou. Você deixa de lado de ser torcedor. Cara, hoje eu torço muito menos do que eu torcia. Fui muito fanático também de participar de torcida organizada, enfim. E hoje eu vou mais para assistir um jogo lá para reencontrar os amigos na arquibancada. Mas a partir do momento que eu entrei lá dentro do clube, a gente começa a visualizar algumas situações de forma diferente também, né? Porque às vezes a gente vê que existem limitações que são inerentes a outras áreas da saúde, como a fisiologia do exercício, né, como a parte da fisioterapia, e às vezes a gente como torcedor acaba não entendendo, né, porque, porra, por que o cara não obteve um rendimento, né, se o cara é um grande jogador, ou o cara treina bem, enfim. E quando a gente começa a acompanhar o dia a dia do clube, a gente vê que existem vários fatores, né, então eu queria que você colocasse um pouquinho, Gustavo, essa situação do trabalho interdisciplinar. Como foi você chegar lá no Botafogo e criar esse relacionamento com outras áreas da saúde? Como que funcionava lá? Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal entender essa relação interdisciplinar.
Maravilha. O Botafogo foi o primeiro clube que eu trabalhei, então tudo para mim foi muita novidade. Como a gente já falou, na época a gente está falando de 2009, não tinha protocolo disponível assim do que um dentista do esporte tem que fazer em cada momento, quais são as relações com os outros. Então, assim, não tenho vergonha nenhuma em dizer que a gente aprendeu errando. Lógico que os erros que eu me refiro são erros completamente absorvíveis, sem prejuízo nenhum à performance, à ética. Mas certamente a gente foi mudando, se aperfeiçoando conforme o tempo. Eu acho que isso é natural. Hoje a gente tem protocolos definidos, continuamos nos aperfeiçoando. Eu acho que isso não tem que parar nunca. Mas naquela época, de fato, a gente foi indo, a gente foi caminhando pelos caminhos, pelas brechas que a gente tinha. Nunca houve um dentista no Botafogo antes. E um clube centenário. Então, assim, era uma responsabilidade grande. O presidente do clube era dentista, então, assim, a gente tinha que fazer o trabalho fino, né? O lindão, porque era um supervisor crítico, né? Analítico do sistema. Quando tinha algum tipo de traumatismo, o primeiro era me ligar o presidente, Gustavo, o que aconteceu? Então, assim, isso eu sempre falo que a gestão talvez seja o pilar que eu leve mais em consideração nessa nossa especialidade, porque essa troca de informação é muito importante. A velocidade que as informações chegam hoje por conta da internet é muito rápida. E existe uma responsabilidade muito grande em relação à parte ética e de imagem do atleta e todo o benefício que a gente está envolvido, né, em todo o processo desse sistema. Enfim, na verdade, chegando no clube, que eu me deparei o que de fato era um departamento médico, né? Hoje a gente chama de departamento de saúde, mas na época era departamento médico. Na ocasião, a gente era comandado por um ortopedista, depois veio a ser por um dentista um médico do esporte, que muda completamente o formato, o trânsito dentro do departamento. E como eu disse, cara, a gente chegou, eu tive que entender assim, qual de fato era, o que representava um nutricionista nessa equipe. Porque quando a gente pensa em nutricionista fora do esporte, é uma pessoa que prescreve, super importante. Mas dentro do futebol, dentro do esporte, ele é diferente. Ele tem uma função a mais, uma responsabilidade a mais. E eu falo isso da fisioterapia, da parte médica, da fisiologia, da podologia, que é uma especialidade muito importante. Enfim, então no Botafogo, a gente começou a tentar descobrir o que as outras especialidades faziam. A gente tinha uma reunião semanal que todo o elenco, a gente citava um por um e a gente falava de qual problema estava acontecendo com aquele atleta. Isso é muito legal, porque a partir dali eu tive a oportunidade de dizer para as pessoas o que a odontologia faz e entender dos outros o que eles podiam fazer e aonde que a gente podia se conectar, né? A gente tem uma relação... Acho que ninguém gosta de ir pro dentista, né? Essa é uma realidade geral. E também com o atleta não é diferente. Você imagina que um atleta que começa a sua função 8, 9 anos de idade, quando ele chega num profissional com 20 e poucos anos, 30, ele nunca teve dentista na sua equipe. E quando ele passa a ser obrigado a ir para o dentista, porque de fato era obrigatório que ele fosse ao dentista, é importante dizer que o tratamento dele, logicamente, ele tem total um livre-arbítrio. Ele pode decidir se ele quer fazer o tratamento com a gente ou se ele tem um dentista particular de confiança, tudo bem. A nossa obrigação ali é a gente dar o tiquezinho verde nele e falar, cara, legal, tu tá em alta, tu tá 100%. E se não tiver, a gente faz o controle. Mas, de qualquer forma, me perdi no que eu tava falando. Desculpa. Pô, também fugiu a minha pergunta. Não, mas estava falando exatamente dessa relação interdisciplinar, Gustavo. Como que você introduziu a odontologia dentro desse trabalho interdisciplinar? E você estava discorrendo exatamente sobre isso aí, né? Mas, enfim, cara. Então, assim, a nossa relação com as outras áreas é super importante. Isso, hoje, no Flamengo, a reunião que era semanal no Botafogo, eu estou falando de 10, 9 anos atrás, hoje no Flamengo é diária. Todos os dias a gente tem uma reunião com todos os integrantes do Departamento de Saúde. Todo dia. Então, assim, isso faz muito bem para o resultado final, né? Hoje a gente tem o nosso chefe do Departamento Médico, que é o Dr. Gustavo Dutra. É um profissional, assim, que ele tem um respeito muito grande pela nossa especialidade, ele dá uma abertura imensa, ele tem um carisma que faz todo mundo, todo o departamento se aproximar. E isso só tem um resultado, que é a performance do atleta, é um atleta bem cuidado. Então, assim, não tem muito segredo.
Então, eu acho... eu estava falando o seguinte, da psicologia, que ninguém gosta de ir para o dentista. Essa era a parte que eu Aham. parei. E para um atleta não era diferente. Então, um cara que nunca teve um dentista e passa a ser obrigado a ir, o cara, a primeira coisa, o cara bloqueia, o cara se distancia. Então, o nosso início no clube foi muito difícil. Porque a gente marcava consulta e o cara não ia, o cara faltava, fugia, saía do treino correndo pro carro. E foi quando que o nosso diretor de futebol na época, ele definiu que faltou consulta, seja ela qual fosse, inclusive do dentista, era multa, como se faltasse um treino. Então a gente Aham. passou a ter uma obrigatoriedade da frequência do atleta. Só que depois de um tempo, como a gente começa a criar um relacionamento, e isso é extremamente importante e delicado, porque essa linha do relacionamento, para você também perder a mão, né, de ter uma Aham. intimidade a mais, também é muito fino. Então tu tem que ter um cuidado muito grande com isso. É, então, assim, depois os atletas passavam no corredor, doutor, marca para mim. Então, aí tudo começa a funcionar melhor, né? Mas o início foi difícil, mas a nossa relação com as outras áreas é extremamente importante e, como eu disse hoje, diária. Ô, Gustavo, isso que você colocou eu achei super importante, né? A gente tem que levar bastante em consideração esse aspecto, mas aí eu quero entrar no assunto mais incisivo no que você comentou. Essa questão da obrigatoriedade do atleta estar participando do departamento odontológico, assim como de outras atividades que ele faz no seu dia a dia. O que a gente vê hoje, que a grande maioria dos clubes acabam realizando a contratação da parte odontológica através de convênios, por necessitar ou para ter um respaldo da parte odontológica por causa principalmente da lei de formação do atleta, né, que isso vai Claro. trazer alguns benefícios para o clube. E aí, às vezes, o trabalho da odontologia do esporte acaba se perdendo, porque não se sabe o que está acontecendo, não se tem um acompanhamento com esse atleta de uma forma mais próxima, né, e muitas vezes o dentista que está atendendo também não tem esse direcionamento do atendimento, não se preocupa com a questão de medicamento e com outros fatores que a gente sabe que são extremamente importantes, né? Claro. E o atleta também, cara, é aquilo que você falou, o cara está treinando o dia inteiro. Né? Você acha que ele vai sair depois do seu expediente de trabalho para procurar um dentista? Ele quer a família, às vezes ele viaja, fica Claro, lá claro. enclausurado também, né, dentro do clube por causa das concentrações que acontecem muito aqui no Brasil. Então isso é uma questão, eu acho que fez um grande diferencial. Tanto fez um grande diferencial que você obteve resultados fantásticos com relação à diminuição do número de lesões no time do Botafogo durante o período que você esteve lá. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, Gustavo. Cara, eu sempre fico bastante receoso de falar sobre isso, porque a gente sabe, né? E hoje a Uhum. internet, né, cara, é um grande benefício, lógico, mas também a gente tem que ter um critério maior quando a gente vê qualquer coisa na internet. Qualquer coisa publica em qualquer lugar. Essa é a verdade. Uhum. Hoje, se você tem um assessor de imprensa que vai te custar uma quantia mensal, você está na Globo.com todos os dias. E o que você falar ali, para as pessoas que leem sem critério, é verdade. Então, isso é muito Uhum. perigoso. Em relação ao nosso trabalho, que a gente tem um número interessante de prevenção de lesões, eu sempre digo o seguinte, cara, a odontologia, ela não é exclusivamente responsável Com por esse certeza. fato, né? É um trabalho integrado, existem na internet, até trabalhos publicados, inclusive, né? Que a odontologia do esporte bem feita, ela reduz X%. Uhum. Não é Cara, bem assim, né? Uhum. Muitos fatores podem influenciar para esse resultado, né? Em que época do ano esse atleta está treinando? Início de temporada ou final de temporada? Uhum. Como é que está a alimentação desse atleta? Como é que está a hidratação desse atleta? Como é que está o sono desse atleta? Como é que está a suplementação desse atleta? A chuteira nova? A chuteira já é Uhum. antiga? O gramado estava alto, estava baixo? Então, assim, diversos fatores podem influenciar nisso. Mas, assim, com certeza a gente tem um fator de responsabilidade muito grande em todo esse processo, né? O trabalho da Bárbara, que relaciona lesões de origem bucais com infecções musculares, é um trabalho piloto. Eu acho que você tem um cunho muito mais científico do que eu, inclusive, mas a gente transferir esse trabalho para pessoas é muito difícil, né? A gente tem um comitê de Uhum. ética que limita, e de certa forma, com responsabilidade, toda a nossa ação. Então, assim, a gente nunca vai chegar a uma conclusão, afirmar que alguma lesão, algum foco infeccioso de origem bucal causou esta lesão muscular. Mas certamente é tudo um complexo e, de fato, a gente está inserido nisso. Agora, em relação à experiência clínica, a dados Uhum. clínicos que a gente tem, aí a gente está voando. É muita relação interessante de atleta que tinha uma lesão
e a gente fez um tratamento até mesmo extremo, que seja até uma extração, mas enfim, removemos o foco de infecção e a partir disso a gente teve um sucesso, tanto da parte de infecção quanto da parte de postura, né? Que é um assunto polêmico da nossa especialidade, mas o Luiz e a Gisele são profissionais que trabalham com a gente, relacionando essa postura mandibular. E, cara, os nossos resultados clínicos, eles são muito interessantes. Muito interessantes. Gustavo, e isso que você comentou, cara, é fundamental. A gente precisa de pessoas como o Luiz, como a Gisele, que fazem pesquisas, não só dentro da parte clínica, mas que joguem esses resultados aí para artigos, que façam um levantamento de literatura, porque a gente tem que aumentar o potencial científico da nossa especialidade através da ciência, né? Então, isso que você falou, cara, é fundamental, né? E super importante, inclusive. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, que você colocou ali, fez uma colocação que me deu um link aqui, com esse cuidado que a gente tem que ter, né? A especialidade é muito nova ainda, e a chance de a gente queimar essa especialidade por uma informação errônea dentro da internet acaba se tornando até bem frequente, né? A gente acaba lendo alguns absurdos aí dentro da internet, que a gente não vai ficar comentando o nome de ninguém aqui, claro, mas a gente tem que ter a responsabilidade, né, de passar a informação o maior embasamento científico que a gente possa apresentar, né? E aí, essa questão de mídia, o trabalho do dentista, a ideia é que a gente não apareça muito na mídia, que a gente faça o nosso trabalho dentro do clube, a gente é super importante quanto qualquer outro profissional, mas a gente não tem que estar ali na frente dos holofotes. Claro. Mas isso, em consequência dessa mídia exagerada em cima do futebol, às vezes acaba acontecendo. E isso às vezes acaba chamando mais atenção do que o trabalho que a gente faz ali com o paciente no consultório, ali na cadeira com o atleta. E eu lembro de uma situação, cara, que foi até engraçada, que saiu quando você estava no Botafogo, que saiu uma reportagem, você até apareceu lá, cara, a capa do jornal, o Gustavo foi chamado para conversar ao vivo no Sport TV, aí você disse assim, beleza, cara, vai falar sobre odontologia, sobre o trabalho que está realizando, legal. E só que ele foi chamado lá porque, qual que era o título da matéria? Botafogo... Na verdade, tiveram duas situações assim, mas essa que você está se referindo, o Botafogo estava numa crise financeira e a gente fez avaliações, porque o Botafogo tem 6 sedes, 6. E a gente está no estádio, que é onde o profissional treina, e só que a nossa avaliação é feita, a avaliação odontológica na pré-temporada é feita em outra sede, em General Severiano. E logicamente, lá não tem consultório, a gente leva a nossa equipe portátil. Só que o equipe portátil é aquela cadeira, né, que não é uma cadeira odontológica, é uma cadeira de fato portátil, que ela você arma. E foi para a capa do jornal dizendo que por conta da crise financeira do Botafogo, os atletas estavam fazendo avaliação em cadeiras de praia. Quando isso eu vi aquilo... foto dos atletas lá na cadeira portátil, inclusive, cara, né, Gustavo? Sim, foi complicado. E outra situação bastante interessante, cara, que, como eu falei, o presidente do Botafogo é dentista, né, era dentista, ele, em uma certa ocasião do campeonato, ele removeu 4 jogadores importantes por conta de alguma crise política, enfim, não vem ao caso. Capa do jornal, dentista do Botafogo deixa o time em banguela. Mas se referindo ao presidente. Só que assim, cara, todo mundo me ligando, o que houve, cara? Mas enfim, então a imprensa esportiva, né, ela talvez teria que ter um cuidado maior em relação a essa população. Pois é, mas é interessantíssimo. Mas eu acho assim que nós que acabamos se tornando formadores de opinião também dentro da área, é importante tomar algum cuidado com relação ao que a gente coloca, né? E como a gente coloca. Eu sempre, quando o pessoal me chama para dar uma reportagem ou escrever uma matéria sobre o tema, cara, eu sempre faço questão que o repórter me encaminhe o que ele escreveu antes de publicar. Porque às vezes você faz uma colocação e ele acaba distorcendo um pouquinho ali as palavras, ou ele não teve o entendimento correto daquilo que você colocou, e isso às vezes acaba prejudicando muito o nosso trabalho, né? Claro. Eu acho assim que essa é uma outra grande diferença de quem quer trabalhar com a odontologia do esporte, né? A nossa maneira de se portar perante a mídia também tem que ser diferente, porque o nosso trabalho está muito relacionado a pessoas que estão dentro da mídia com grande frequência, que são pessoas famosas, né, que aparecem no dia a dia lá na casa das pessoas.
Então eu queria Claro, que você comentasse desse cuidado, cara, desse trabalho que tem que ser feito de uma forma ética, feito de forma ética de qualquer forma, mas de forma um pouquinho diferenciada. claro. Cara, isso é um assunto que eu vem me chamando muita atenção, sabe? Isso é um perigo o que está acontecendo hoje. Na verdade, a internet está dando Uhum, voz para muitas pessoas, né? E muitas pessoas que talvez até não façam por maldade, também não vem ao caso que a gente ficar citando uhum, nomes, né, referenciando, uhum, porque não é a nossa intenção. Mas eu fiz uma reunião, tem um mês mais ou menos, com um clube de futebol, que inclusive a Gisele estava me acompanhando, e foi com o departamento médico. Cara, uhum, a reunião começou assim num tom de deboche muito grande, que eu estava tentando entender, né, de onde que estava uhum, vindo ou por que estava vindo aquilo. Mas depois, como as coisas foram acontecendo e a gente foi mostrando todo o nosso trabalho, toda a nossa expertise, a seriedade do comprometimento que a gente tem com o resultado, e as coisas foram caminhando para um final legal. E depois foi dito, porque assim, o que essas pessoas do clube, e é um clube grande, a referência que elas têm do dentista do esporte é de um profissional que tem uma visibilidade interessante no Instagram e que, segundo ele, a odontologia vai resolver o problema do mundo inteiro. Que, na uhum, verdade, ele coloca a odontologia de uma tal forma que as outras pessoas do departamento de saúde entendem que, pô, então se tiver dentista, não precisa de médico, não precisa de fisioterapeuta, não precisa de ninguém, porque vai resolver o problema da vida. Então, assim, não é bem assim. Essas pessoas, talvez elas façam um desfavor para a nossa especialidade, porque ela está queimando tudo que a gente vem tentando construir e para desmoronar é só um peteleco, né? uhum. A parte médica já trabalha com futebol, talvez desde o início, né? Anos, décadas. A gente não, a gente está recém-chegado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com o que a gente mostra, porque ainda mais se for sem embasamento, acaba ficando uma coisa muito subjetiva, né? E a impressão que isso passa para as pessoas é terrível, terrível. Então, assim, as pessoas têm que ter um cuidado muito grande, né, em relação a isso. Existe uma responsabilidade em torno disso. E a gente não pode deixar isso de lado. Ô, Gustavo, muito bacana. Você viu que entrou aí a Andréia Tolentino ali de São Paulo, que é uma grande pesquisadora dentro da área, né? E Sim, aí você Andréia. colocou. E eu vou fazer um comentário aqui que o Daniel comentou na nossa live, né? Aham. Lógico que a gente está aqui no Instagram conversando dentro de uma mídia social que abrange ali uma grande proporção, né? Tem um grande alcance, mas a gente tem que lembrar, né? Às vezes menos Instagram e mais PubMed, né? Vamos É procurar verdade. referências um pouquinho melhor. E É falando aí isso na aí. doutora Andréia, é importante, doutora Andréia, responder o meu convite para ver se ela vai fazer uma live comigo ou não. Agora Botou ao colocando vivo. pressão. Vamos colocar a pressão na Andréia É lá, né? isso Ó, aí, é isso professora aí. Neide, grande abraço aí também. Nossa, Show Neidinha. de bola. Ô, Gustavo, então eu queria te fazer uma outra pergunta. Quando você começou a trabalhar dentro do Botafogo, e aí você falou que esse protocolo de atendimento teve uma evolução muito grande, né, no Sim. transcorrer aí da tua carreira dentro da odontologia do esporte. E é lógico que, como você falou, comigo não foi diferente, acho que com outros profissionais também não foi diferente. A gente acaba aprendendo com os erros, a gente acaba melhorando com o tempo também, com a ciência, com o estudo. Mas eu queria saber de você como que você estabeleceu os protocolos de atendimento desses atletas. Até porque atleta de futebol uma hora sai, é vendido, vai para outro É. clube, ele vem de outro clube, então já está num tratamento encaminhado, né? Então você não sabe como que está a situação ali. Como que você estabeleceu os protocolos para realizar os atendimentos e os tratamentos desses atletas? Né? E qual foi a evolução que você viu ali do começo do Botafogo até hoje aí no Flamengo? É. Antes de tudo, mandar um beijo para a professora Neide, é uma grande referência para mim, tenho um amor muito grande por ela, um respeito imenso. Tá mais aqui o Alan, o Ari, o Caio, pessoal que também tá na batalha aí, né, cara, no dia a dia. Andréia, muito legal. Professor Elcio, um abraço. Cara, assim, como eu disse, no Botafogo a gente não tinha referência de nada. A gente começou, na verdade, desenvolvendo um protocolo de acordo com a necessidade que a gente encontrava. E a partir da gente via que muitos atletas tinham uma necessidade igual e fomos definindo com um protocolo para a gente ter essa absorção de maneira completa e dados, até porque, como eu te falei, a minha vida, inclusive na odontologia do esporte, ela foi muito baseada nessa questão de gestão, porque eu sempre valorizei muito essa área. Eu vi um déficit na nossa formação e fui estudar especificamente sobre isso. Então, assim,
sempre eu tratei tudo isso, além da paixão clínica, mas como um negócio. E não tem que ser diferente, isso é um negócio. Com Por isso certeza. que quando eu ouço pessoas dizendo, mas é que eu atendo aquele atleta de graça porque ele vai me dar visibilidade, vou passar a atender outro. Cara, tudo bem, assim, eu não faço, mas eu entendo esse tipo de ação. Talvez seja um início válido, apesar de eu não fazer, mas as pessoas têm que ter um cuidado muito grande com isso. Isso, de uma maneira um pouco mais macro, um pouco generalizada, talvez isso contamine, de certa forma, o nosso mercado de trabalho. Né? Porque todo mundo quer trabalhar com esporte, pô, lindo, mas assim, quem quer também poder ter uma remuneração justa, efetiva com isso? Eu creio que todo mundo. Né? Então, se a gente começar num declínio nesse sentido, talvez a volta seja um pouco mais dura. Né? Então, a gente sempre tem que ter essa visão de negócio inserida no nosso trabalho, até porque, de fato, é o negócio. Bom, então, no Botafogo as coisas começaram assim, os nossos protocolos eles foram sendo desenvolvidos, algumas coisas a gente já tinha como base, até, por exemplo, o protocolo de traumatismos, né? Mas muita coisa a gente foi fazendo de acordo com a conveniência. Hoje no Flamengo, a gente está falando de 12 anos depois, a gente está um pouco melhor estruturado. Hoje a Odonto Fitness ela tem um porte que ela tem alguns clientes que são clubes grandes, né? Aqui no Rio a gente está no Flamengo, no Botafogo e no Vasco. A gente está em São Paulo, no Santos também. E hoje, 6 horas da tarde, hoje não porque a gente está nessa quarentena, mas enfim, em um dia normal eu sei tudo que está acontecendo no Santos por conta dos nossos protocolos. Então isso é muito interessante. O que acontece no Santos, acontece no Flamengo, acontece no Botafogo, acontece no Vasco. Porque, assim, quanto maior for os protocolos, maior o controle. E você tendo controle, você identifica melhor o erro, você diminui o risco de erro. Então, isso é fundamental. Tanto o protocolo administrativo quanto o protocolo clínico, né? Hoje a gente tem 2 pessoas na nossa equipe, que é a Ana Clara Padilha, que é uma grande referência para todos nós, e a Renata Granato, que é, além de coordenadora científica, dentista do Flamengo, mas essas 2 pessoas acabam liderando uma frente científica para a gente, que é muito importante, né? É como se fosse assim, os dentistas estão lá na batalha no dia a dia e elas dando um suporte. A gente teve a entrada de um dentista agora. Chegou. Ela participa do Big Brother no grupo do Flamengo. Ela tá no grupo do Flamengo. Que legal. De espectadora. Fica vendo a confusão que é. Porque, assim, hoje eu não consigo entender como é que um clube sério não tem dentista na sua equipe. Porque, e a Ana tá de prova disso, que, como eu disse, ela é espectadora do grupo de Flamengo, até para ela poder nos ajudar, né? Ela tá lá propositalmente para ela poder identificar algumas coisas que a gente possa melhorar em todos os nossos processos. Mas a nossa demanda é tão grande, a gente passa o dia inteiro falando do Flamengo e o Santos no grupo do Santos, o Botafogo no grupo, falando enfim, de casos, de problemas, de a gente se antecipar a problema, porque hoje a nossa maior bandeira, a nossa principal bandeira é a prevenção. É a gente não deixar que um atleta, né, estabeleça algum quadro de saúde que possa trazer algum tipo de prejuízo. Então, para isso acontecer, hoje no Flamengo, a gente está voltado especificamente para as categorias de base. A gente estava com um contrato até o final do ano passado, o contrato foi rompido e voltamos no meio do ano para atender a base. Mas a base inclui desde o futsal, aí começa no sub-8, vai até o sub-20, feminino, sub-16, sub-18, sub-20. Então a gente está falando de quase 400 atletas. Então, assim, para você manter 400 atletas sob uma gestão eficiente, cara, comunicação. Se não for assim, não vai funcionar nunca. Então, cara, eu não consigo entender como é que um clube não tem, né, um dentista, porque, cara, a gente trabalha tanto, e como é que o que acontece num clube que não tem dentista? Eu não consigo entender. Então, assim, muita coisa negligenciada. E talvez o resultado final, né, esteja sendo representado por essa falta, né? Mas, enfim. Eu acho assim, Gustavo, isso que você colocou também. Primeiro, eu quero mandar um beijão para a Ana. A Ana é convidada à nossa live da próxima quarta-feira. A gente vai falar sobre a projeção da especialidade aqui no nosso país. Mas você está super bem respaldado aí também com a Ana e com a Renata, né? E eu acho que o mais importante, além de tudo isso, Gustavo, é que a partir do momento que você estabelece protocolos que são similares, no teu caso são os mesmos protocolos em todos os clubes, a gente tem a possibilidade também de fazer um levantamento desses dados,
né? E eu acho que entra uma situação muito interessante. A gente pode fazer um levantamento desde o seu CPOD, a gente pode gerar um cruzamento de informações com a questão da fisiologia, com a parte de rendimento do atleta, né? Isso que vai fazer com que a nossa especialidade se torne ainda maior e mais importante. Assim Sem como dúvida. você, eu também acredito assim, não consigo ver como um clube profissional hoje não apresente dentro do seu departamento um profissional da odontologia. Mas em contrapartida, às vezes eu acho que isso acontece pela falta de informação. Com Né? certeza. Às vezes o clube não entende por que o dentista tem que estar presente, por que eu não posso ter acesso a um plano de saúde ao invés de um profissional que tem que apresentar essa capacidade. Mas você vai Perfeito. estar aqui dentro para quê? Para restaurar e fazer tratamento de canal? Não faz Claro, sentido. Né? Então, claro. eu acho que esse é o nosso papel. A galera que está assistindo aí, eu vi que o pessoal da odontologia do esporte está em massa hoje aqui na nossa Que live. Cara, legal, estou cara. bem feliz mesmo, mas é responsabilidade de todos vocês. Passar É essa isso aí, informação para frente, levar sem essa dúvida. informação com qualidade, com um respaldo científico, para que a gente consiga realmente fazer com que a nossa especialidade crie raízes e bem consolidadas. Sem Então, dúvida. eu Mas acho que é. só complementando, você mesmo disse que hoje a Confederação Brasileira de Futebol ela exige que o clube Uhum, formador, né, que quase todos são, ele dê o suporte odontológico aos seus atletas, desde a base até o profissional. E o que muito clube faz, principalmente pelo custo e pela falta de informação, é vincular uhum, isso a um plano de saúde. Hoje, em todos os uhum, nossos clubes que a gente tem contrato, a gente assina, né, a gente faz um documento especificando desde o nosso trabalho de prevenção até o nosso trabalho final, ah, discretamente tudo que a gente faz e assina, assim, uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E a gente fez alguns levantamentos, cara, em alguns clubes. Então, tem um uhum. clube, que também acho que não cabe citar o nome, do Sul, que ele tinha um plano de saúde e em 2 anos de plano de saúde, nenhum atleta do clube foi Uhum. procurar um benefício, né? Agora você imagina que um jogador de futebol hoje, renomado, que ganha um salário alto, que ele vai abrir um livrinho de plano de saúde para procurar um dentista? Isso não vai acontecer. Segundo, pela falta de informação, esse cara, quando partir dele a necessidade de procurar um dentista, certamente algum problema já está estabelecido. E para a odontologia do Uhum. esporte, a gente sempre tem que se antecipar a esse quadro, né? Lógico que eu estou generalizando, tem profissionais hoje que têm a cabeça muito esclarecida e, de fato, procuram, mas eu estou falando de uma maneira geral. E terceiro, que talvez para mim seja o mais importante, a gente pode estar falando de um dentista do plano, e sem querer entrar nesse assunto, mas pode ser o melhor dentista do mundo, ganhou todos os prêmios da vida. Mas se ele não souber as especificidades do atendimento voltado para o atleta, ele pode estar levando um prejuízo muito grande para o desempenho e para a carreira desse atleta. Então isso é muito sério. Então o que a gente tem que fazer é exatamente o que você falou, levar informação para os clubes e mostrar assim, o que a gente faz e a seriedade do nosso trabalho. Que legal, Gustavo. Isso aí é super importante, né? Ó, até o professor Mário Leonardo aí, que é um grande nome da endodontia, está assistindo aí a nossa live, vai participar também para falar um pouquinho de traumatismo dentário. Doutora Suzy, lá de Minas Gerais, além de dentista, foi repórter esportiva, apresentadora do Globo Esporte da E que cidade legal. dela, acompanhando a gente, show de bola. Ô Gustavo, então já que a gente entrou aí nessa questão aí do Globo Esporte, né, da mídia e tal, né, o nosso papo aqui está muito legal, não vai terminar aqui, mas em todas as nossas lives a gente tem um desafio aí para o nosso convidado, né, que é o nosso quadro. Cara, o quadro está fazendo mais sucesso do que as lives, eu Ah, acho. é? Que Que legal. é, que é o talento por trás da broca. Todo mundo conhece já, então, o Dr. Gustavo teve a oportunidade de conhecer um pouquinho da parte profissional. Eu acho que a gente, inclusive, pode pensar numa nova live aí, porque tem muito assunto ainda para se discutir, né? Claro. Mas, cara, a gente quer conhecer um pouquinho, não do dentista do esporte, Gustavo Ferreira, a gente quer conhecer um pouquinho do Gustavo, da pessoa Gustavo. Então a gente quer saber se você tem algum talento, me avise se você vai cantar aí, porque eu vou sair correndo aqui da live, tá? Mas eu quero saber um pouquinho de você, cara, no teu dia a dia, o que que você gosta, né, o que que você faz, né? Eu sei de um esporte que você pratica, que a gente vai comentar um pouquinho, mas, cara, fala um pouquinho dos teus hobbies, fala um pouquinho dos teus Legal, cara. talentos. Legal, legal, legal. Mandar um abraço pro Leandro, cara. O Leandro, preparador físico, trabalhou comigo no Botafogo, super profissional também. Encara o odontologia do esporte com respeito e de forma integral, assim, na preparação do atleta.
O Vitor Hugo, que hoje está fazendo os atendimentos no Palmeiras. Um abraço, Vitor. Gente boa, Ó, Vitor, eu o converso com ele Alan, também. o Ricardo Camargo, dentista do Santos. Cara, também não posso deixar de falar que o Lucas, aluno da Neide, ou ex-aluno da Neide, ele ingressou agora na equipe do Santos e também tem um viés científico muito grande, de grande contribuição. E está fazendo já 2 trabalhos ou 3 do Santos junto com a Gisele, que vão ser bastante interessantes aí. Ó, o Alan já está dando a palhinha aqui, do futebol. Gustavo Guimarães, também meu amigo de faculdade, que legal. Muita gente legal aqui, cara. Esse aqui tinha que ficar, cara, até meia-noite. Pegar Com um violão. certeza, com certeza. Cara, mas assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é um local de praia bastante, então o meu esporte, o futebol eu parei, larguei futebol. Machuca, apesar de eu ser apaixonado, machuca demais, cara. É uma partida em 5 dias para recuperar, larguei. Chega. Aí o futebol ele entrou na minha vida, cara. Assim, uma paixão louca. Sempre quando eu tenho oportunidade, eu tô treinando, eu tô jogando. Ricardo me chamando de velho, é verdade. Velho. Mas aí o futebol ele entrou e vai ficar, porque como é praticado na areia, tem um impacto menor, então você tem prejuízos menores à sua saúde, né? Mas, cara, há uns 2 anos atrás entrou na minha vida o futgolf, cara. É um esporte Que que legal. ninguém conhece, que eu acredito que também nunca vai acontecer. Se o vôlei de praia, né, o Aham. basquete, eles brigam muito para tentar chegar, tu imagina o futgolf, né? Mas, enfim, é um esporte que ele é praticado num campo de golfe. Logicamente, o buraco ele é maior, né? Ele tem 53 centímetros, é praticado com a bola de futebol. Basicamente, ao invés de você dar tacada, você chuta. Mas as Chuta. distâncias são as mesmas, né? A ética, a gente tenta levar muito mais para o golfe do que para o futebol. Então, tem que jogar de camisa polo, de bermuda, de bolso. Mas é um esporte, cara, que assim, também não me vejo fora mais, porque é muito legal, é um desafio, você precisa de muita concentração. Então, pessoas assim, agitadas, é um dever ali muito interessante, é um trabalho mental muito legal, um jogo, aliás, ele dura 4 horas, então, assim, Caramba. lesão muscular, porque tu chuta muito mais do que uma partida de futebol, por exemplo. Mas é muito Aham. interessante. Existem poucos praticantes, né? A gente, no Brasil, talvez a gente fale de 100 e poucos atletas assim, federados. Tem campeonato brasileiro, campeonato regionais do Carioca. E em 2018 eu fui para a Copa do Mundo em Marrocos, cara. Cara, isso que é legal. O Gustavo aí é atleta de seleção brasileira, hein, Tá gente? vendo, cara? Ô, Gustavo, mas você foi convocado por quê? Porque tinha pouca gente para disputar com você ali? O que aconteceu? Na verdade, cara, eu cheguei faltando 2 rodadas para fechar a pontuação e foram 2 rodadas avulsas, assim. A pontuação dessas 2 rodadas iam contar ponto para o Mundial. E a Que primeira vez legal. que eu joguei, eu É, fiquei empatado em primeiro lugar. Acabou que eu perdi os empates, fiquei em segundo. Esse resultado muito bom. E fui convocado. Cara, mas assim, quando a gente fala. Não sei se tu viu o vídeo. Teve a oportunidade de ver o vídeo que eu te eu mandei? vi o vídeo, Cara, muito legal, cara. estrutura, assim, eu me senti o atleta, né? Tipo, era um hotel exclusivo, são 36 países jogando, cara. Na Europa, o futebol tá muito avançado, assim. Tem pessoas que vivem do futebol na Europa. Que Então, legal. assim, é bem legal, patrocina, a Honda patrocina. Existe o hole in one, né? Quando você consegue matar de primeira. No golfe isso é muito comum, que ele dá um carro, mas nos últimos 3 campeonatos na Europa, eles deram um carro para quem fizesse um hole in one. Então o Que esporte está legal. se desenvolvendo. E trouxe o Ah, carro para cá ou não, Gustavo? não, cara, eu voltei de avião. Não. É difícil, mas é muito legal, cara. É um esporte que hoje eu estou me dedicando bastante a ele e não machuca. Não machuca tanto Que quanto legal. futebol, mas Que é muito legal. legal. Aí em Ô, Campo Gustavo, Largo tem uma turma boa, cara. Tem que procurar aí, pertinho de você. então, pô, vou ver, tentar jogar isso aí, né, pra ver como é que é. Ô, Gustavo, mas conta um pouquinho aí desse campeonato mundial aí, cara. Onde que foi, o que que você conheceu, como é que foi essa tua experiência? Porque tá acabando aqui o tempo da nossa live, mas isso aí eu acho que é legal de Vambora, você vambora, contar. vambora. Cara, o campeonato foi no Marrocos. Os campeonatos mundiais acontecem em 2 anos. Esse ano aconteceria no Japão, foi suspenso, assim como as Olimpíadas, aconteceria 3 semanas depois da Paralimpíada. Então já pegaria todo aquele clima esportivo no país, inclusive. Mas esse que eu joguei foi no Marrocos. O Brasil levou
17 atletas, incluindo duas mulheres. É um esporte bastante inclusivo, cara. Meu pai joga, meu pai tem Que quase legal. 70 anos e joga bem pra caramba. Eu tive quem puxar, né? Habilidade, né? Que bom, né? Teu pai disse que Pois foi é. nadador também, né, Meu Gustavo? pai é nadador, cara. Do Flamengo, Cara, inclusive. Mas que assim, é legal. nadador mesmo. Viaja para competir, várias medalhas. Não tem mais lugar para guardar medalha em casa. Mas E- ele foi o maior campeão carioca por 2 anos, assim, de ranking, né? Então, Aham, assim, motivo de muito orgulho, cara. Muito orgulho. que legal. Mas, enfim, falando da Copa do Mundo. Cara, eu não tinha muita noção. Quando eu fui, eu era muito recente no esporte e sabia de algumas informações avulsas, mas, assim, 36 países, a gente está falando de quase 1.000 jogadores, cara. 1.000 atletas, assim. Eram 2 campos imensos. A gente pensa num campo, lá em Marrocos, uma volta no campo, são quase 12 quilômetros de você andando, cara. Caramba. E Você durante... alguns andava de carrinho lá, lá Gustavo? na Copa não tinha, em alguns campos Pô. tem. Aham. Mas tem, porque tu anda muito, cara, é muito desgastante. Porque quando você vai para uma competição, por exemplo, que ela acontece sábado e domingo, porque a gente joga individual e joga por equipe também. Tem uns formatos que são bastante interessantes. O Rio de Janeiro perdemos na final, ficamos em segundo lugar para Campo Largo, uma das equipes de Campo Largo, que são, assim, uma grande potência no esporte, além do Rio. Mas, enfim, quando você chega para um campeonato brasileiro, por exemplo, você vai na sexta para fazer reconhecimento, para bater um treino. Sábado de Aham. manhã tem etapa, sábado de tarde tem etapa, domingo de manhã tem etapa. Então, cara, você sai, parece que você foi atropelado, tu não aguenta dar um passo. Você É o desgasta overtraining lá, muito. né? Muito, muito, muito. Porque, como eu disse, você chuta muito mais do que um jogo de futebol. Você está forte, né? Aham. Aquela matada final, você já deu uns 3 para chegar ali, dependendo do buraco, lógico. Mas é bastante interessante. Mas, cara, Copa do Mundo, assim, experiência única. Me senti o atleta, era ônibus chegando no hotel para pegar a delegação, todo mundo uniformizado, comemoração, Que cara, legal. Show muito de maneiro, bola. muito Ô, legal. Gustavo, então a gente tem mais alguns minutinhos. Eu não quero deixar muito para terminar muito em cima da hora, até para dar tempo de eu agradecer a tua participação. Eu acho que tem assunto aí para mais umas 10 lives, né? Mas eu acho que a gente podia se programar aí Vambora, cara. para conversar mais um pouquinho, cara. Eu acho que isso é muito interessante. Isso aqui também vai estar Vamos. agregando. A ideia aqui não é dar aula para ninguém, a ideia aqui é de trocar informação, de mostrar como que está acontecendo hoje a odontologia do esporte aqui no nosso país e de conhecer um pouquinho das pessoas, né, que trabalham dentro nessa área. Tem Ah, tanta pessoa boa, tanta pesquisa legal aí que está acontecendo, né? Ó, já estão me recomendando agir para fazer uma live. Vamos pensar numa live aí também. Então, Gustavo, vambora. eu te agradeço de coração, cara, por você ter aceitado aí a participar dessa conversa, desse bate-papo. Deu para matar saudades aí de você também. Cara, Legal, e cara. a gente tem que fazer os nossos encontros, o nosso futebolzinho de praxe que era feito, Pois é. né, que Ou era futebol. obrigatório. Ou Ou futebol. futebol, por que não? É isso aí. Então, Gustavo, te agradeço de coração. Vou te deixar um espaço aí para você se despedir dessa galera toda, cara. Galera, muito gente boa aí. E a gente vai conversando. Amanhã tem mais live aqui falando um pouquinho sobre a odontologia do esporte. Amanhã eu tenho 2 lives, cara. Amanhã eu tenho uma live Que legal, com a cara. Lirane, que a gente vai falar de acupuntura no esporte. Ela é dentista e acupunturista. E tem uma live que a gente vai falar sobre a parte imunológica de uma pesquisa de uma menina que trabalha na UEL, que fez um trabalho super legal. Então acompanhe a gente aí que vai ser muito bacana. Então, Gustavo, fique à vontade aí para se despedir Maravilha, desse cara. pessoal. Eu queria mandar um abraço aqui pro Felipe, que entrou atrasado, mas veio. Ele fica insistindo no jiu-jitsu dele, mas ele tá velho, cara. Tem que partir pro futebol comigo, assume. Mas aí o Milton, o Alan, a Neide, o Ari, o Júnior, pô, cara fantástico, eu gosto muito. Enfim, cara, a Gisele, eu vou apanhar da Gisele se eu não falar dela. Cara, eu queria agradecer a você pelo convite, é um prazer muito grande. Eu acho que, de fato, tem assunto para a gente fazer, algumas outras mais, eu estou à disposição. Respeito muito o teu trabalho. Quando eu comecei na odontologia de esporte, eu tive uma experiência muito ruim, cara, porque tinha uma pessoa que já estava num clube grande e eu fiz um Ah, curso dessa pessoa e depois eu entrei em contato, falei, pô, deixa eu ir, tentar ver, acompanhar e tive um bloqueio muito grande, uma restrição muito aham, grande por conta de concorrência, assim, né? Mas desde o momento que eu entrei, eu tive um pensamento diferente. Eu acho, na minha opinião, quanto mais pessoas estiverem fazendo, com é certeza. melhor para todo mundo, melhor para a especialidade. Mais pessoas
sabem a tal da informação, né? A informação Com ela vai certeza. chegar a mais pessoas e isso vai fazer bem para a nossa especialidade. Então, assim, cara, as minhas portas estão abertas. Eu me coloco completamente acessível para troca de informações. Quem quiser visitar, o Flamengo tem uma restrição um pouco maior em relação a visitas, mas ainda assim a gente consegue dar uma ajustada para poder receber, trocar uma ideia. Cara, eu estou à disposição do pessoal que quiser saber um pouco mais. Show de bola, Gustavo. Então a gente vai encerrar Show. aqui. Ó, o pessoal que não conseguiu assistir a live inteira, ela entra no meu stories lá por 24 horas, mas a gente está gravando as lives e a gente vai colocar aí tudo no nosso canal do YouTube depois, tá? Então, gente, brigadão por tudo mesmo. Gustavo, um abraço para você, beijão Valeu. no teu coração aí Um para todo abraço pro mundo que Rodrigo. O assistiu. Rodrigo também tá aí, ó. Rodrigão, Com de certeza, Rodrigão, Minas. esse aí disse que sabe jogar bola, hein, cara? Teixeira, olha o Teixeira aí do Ceará. Abração. Teixeira eu nunca vi jogar. Eu não sei não, mas o Rodrigo joga bola, é? Diz que joga, Não cara. sei não, não sei. Vou chamar pro meu time então. Isso aí. Então, gente, brigadão aí, agradeço a participação de todo mundo. A gente vai conversando, amanhã tem mais. Grande abraço para todo mundo. Valeu, Vamos fechar Lê. aqui. Valeu, Obrigado, Gustavo. Abração, cara. Um Até abraço, mais. fica com Deus. Tchau, gente. Você também. Tchau, tchau.